Bora estudar. Bora estudar a Bíblia. Aqui em Romanos 6, diz assim, ó. Livres do pecado pela graça. Ou seja, não é porque você quer. Não é porque você se esforçou. Não é porque tu conseguiu ser perdoado pelo teu esforço. Foi pela graça. E lá no Romanos 6, começa assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O verso 2 ele diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Presta atenção que isso é muito profundo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Estou fazendo um curso que chama Fundamentos da Fé. E é aqui que a gente compra uma briga. Porque neste curso estão tentando incutir na cabeça desta que vos fala. Ai, Senhor, perdoa! Eu não queria ser assim, mas eu sou. O que eu posso fazer? Que nós somos dicotômicos. Como que pode? Gente, Deus deixou a marca dele registrada. Tudo na vida é 3. Corpo, alma e espírito. Eles acham que alma e espírito é a mesma coisa. A gente respira, não vai brigar com o seu professor, porque ele é autoridade na sala de aula, entendeu? Mas também não vai deixar ninguém te enganar, porque só quem tem o poder de revelar a verdade é o Espírito Santo, entendeu? Só ele é dono, detentor de toda a verdade. Tá tudo bem se algumas pessoas entenderem diferente do que você entende. Tá tudo bem. Você não pode incutir goela abaixo a sua verdade na mente do outro. Porque só quem tem o poder de mudar o outro, quem é? É o Espírito Santo. E eles querem dizer que só Deus é que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que nós não temos, que nós somos só corpo. Aí a gente começa a entrar no problema sério. Porque, gente, você fica em pé, você respira. Sabe o que significa isso? Espírito. Você respira e significa espírito. Espírito significa respirar. É o ar. E nós temos o ar que vem do Papai do Céu, direto dentro da gente. E assim ele nos presenteia com o Espírito. Só que o Espírito que ele nos deu, por causa do pecado, está morto. Entendeu? Ou nem nasceu ainda, como queira interpretar. E para essa que vos fala, não estou incutindo a minha verdade na cabeça de ninguém, só estou dizendo como que cognitivamente é o que interpreta, beleza? Nós nascemos, né? Somos gerados lá
desde quando éramos uma substância ainda informe, sem existência, que os... O que eu posso falar para não ofender ninguém? Quando a gente era só as células sendo formadas, antes disso, nós já existíamos na eternidade. Papai do céu manda cada um de nós chegar aqui, no meio daquele bilhões e bilhões de espermatozoides. Saiu essa, maravilhosa, linda. E cada um ser humano é único, entendeu? E aí é gerado o corpo ali, né? E o espírito, a gente é uma luzinha, né? Lá dentro, nasce junto com a gente. E a alma é o que nos dá a energia de levantar, sentar, fazer as coisas, se movimentar, entendeu? As pessoas que estão com depressão, geralmente elas estão sem energia. Elas sentem muito sono, elas sentem vontade de morrer, elas ficam... Mas não é só a depressão que dá esses sintomas. A falta de vitamina D também. Então, os tratamentos que a gente faz na academia para o corpo, que fortalece o corpo, ele também fortalece, dá a energia para nossa alma. Pra gente... os músculos que a gente tem, que fazem parte da nossa biologia, são fortalecidos na academia, eles também fortalecem a nossa alma, entendeu? O nosso nefeste, essa alma é a nossa energia, que me dá a capacidade de me movimentar. Geralmente a pessoa que tem o TDAH misto, ela tem o corpo acelerado e tem a mente acelerada aqui dentro, os pensamentos, entendeu? Ou seja, a minha alma é agitada. Então, eu sou muito mal compreendida. Mas é a minha alma que me faz entender isso aqui? Não. A minha alma está o meu intelecto. Mas é somente o meu espírito, quando ressuscitado através do novo nascimento, quando eu convido Jesus para morar dentro do meu coração, sendo ele o meu único e suficiente Salvador, ele passa a morar dentro de mim. E a Elke agora é só um instrumento. Morre, não existe mais. Aí passa a ser o Espírito Santo que habita dentro de mim. Que agora que Jesus está dentro de você, você nunca mais vai pecar? Vou. Porque nós somos pecadores. Nós estamos no mundo onde é jazigo do inimigo. Então, as tentações vão vir de todos os lados. Mas, com o meu novo nascimento, o Espírito Santo vai me dar força para que eu escolha dizer não para o pecado. Entendeu? Para eu não pecar. Então, eu sou pecadora, sim, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Eu sou pecadora perdoada, liberta. Entendeu? E com o batismo, eu morri para o pecado. Eu morri para Elke, para Jesus fazer o meu Espírito Santo, que o Espírito Santo está nele, né? Ele vai colocar dentro de mim. E eu vou aprender, o meu espírito, quando através do novo nascimento, eu vou nascer. E aí eu vou ser uma bebezinha espiritual, entendeu? Aí o meu espírito é bebezinho, precisa de leitinho. Aí a gente vai para a escola dominical.
Aí lá na escola dominical, eles vão ensinar pra gente toda a Bíblia. Mas quem é que consegue explicar toda a Bíblia um domingo, de uma hora do domingo por semana? Não existe, né? É muito difícil. Você vai demorar muito tempo, muitos anos para aprender. E aí, o que eles fizeram? Algumas igrejas tiraram as escolas bíblicas dominical. Isso é uma tristeza. Porque a escola bíblica dominical ensina os bebezinhos, entendeu? E, glória a Deus, aleluia, muitas igrejas deixam os cursos ensinarem a gente. Mas quem é que vai buscar esse aprendizado? Na verdade, é a Elke, entendeu? A Elke, que agora não é mais ela age por influência do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, que ele me fez conectar com ele através do meu espírito, agora eu vou ter discernimento espiritual. Eu vou aprender que essa é a verdade e que ela que vai me ensinar como viver a partir de agora. Entenderam? Então, eu vou morrer acreditando que sim. A minha energia vem da minha alma. O meu corpo é só um instrumento com prazo de validade. E ele é representado na figura de Jesus Cristo, né? Que foi ele que é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, entendeu? E isso aí ninguém, até o ateu tem que engolir, porque já foi mais do que provado. E tanto que o nosso tempo é marcado por antes e depois da vinda dele. Pois é. E o meu espírito vai começar a crescer. Conforme eu vou buscando alimento aqui dentro. E não só aqui. Porque o espírito, conforme ele vai amadurecendo, ele vai te dando discernimento do mundo espiritual. E aí tu passa a entender uma verdade, que o mundo espiritual é muito mais real do que esse aqui que tu consegue ver. E a Soninha, a minha professora desse último domingo, ela é maravilhosa, amei ela. Beijo, Soninha, pra você. Ela falou assim: nós vivemos em 3 dimensões. Essa dimensão real, que é a que a gente tá, e a dimensão espiritual, e da qual a dimensão espiritual é dividida em 2 hemisférios, em dois poderes. O poder do bem e o poder do mal. O poder de Jesus e o poder do diabo. Os anjos que são do lado da luz e os anjos que são do lado do inimigo. Isso daí já é para crente maduro, entendeu? Para quem já passou ali da adolescência espiritual. E aí o Senhor vai te dando discernimento, conforme você busca. O reino do céu é tomada à força, entendeu? Por isso, eu só cresço, eu só aprendo quando eu busco, quando eu corro atrás, entendeu? Porque eu posso ir para a igreja, eu posso ouvir a pregação, que foi mastigada, sabe? O passarinho, ele mastiga e regurgita lá na boquinha do outro passarinho filho. Pois é. Então, a gente recebe alimento mastigado quando a gente vai para a igreja. O pastor foi lá e alimentou a gente, entendeu? Como ovelhinhas, que é o que a gente é. Mas eu posso começar a comer sozinha, entendeu?
Eu posso aprender a fazer o meu leitinho, eu posso aprender a fazer um bolo, eu posso aprender a fazer uma feijoada. Com tudo que tá aqui. Entendeu? E aí eu começo a comer sozinha. Entendeu? E aí eu leio, o que eu vou ler errado, eu vou entender errado, eu vou interpretar errado. E aí, como é que eu vou saber que tá certo a minha interpretação ou não? O Espírito Santo vai testificar com você, entendeu? Mas você não pode crescer na fé sozinho. Por isso que nós somos ovelhas, entendeu? E a gente precisa de um pastor. Há um líder espiritual que vai te ajudar nessa caminhada, que vai fazer você crescer, engordar. Mas tem uma outra coisa também importante que tu tem que saber, que não é muito legal de ouvir, de saber. Quando eu fiquei sabendo, eu me escandalizei, mas é verdade. Tá preparado? Vou falar pra tu. Pra que serve a ovelha? Gente, pra que serve a ovelha? Eles cuidam, eles engordam, eles tiram a lã para servir de utilidade. E o que eles fazem com a ovelha? Eles matam para comer. O cordeiro que você come lá na churrascaria é maravilhoso, com aquela geleia de menta. Pois é. A gente foi feito para morrer. Que coisa, não é? Isso lembra uma pessoa que veio aqui na Terra e morreu pela gente, não lembra? Ai, Jesus é lindo, não é? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo. Também foi difícil para eu entender essa verdade. Mas depois que eu entendi, eu gosto dela, entendeu? Porque muito melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, tá doente? É melhor o fim dela, porque vai ser a cura. Tá noivo? É melhor o fim dela, porque vai vir um casamento. Entendeu? Casamento acabou? É melhor o fim do que o começo. Por mais que a pessoa não entenda, mas espiritualmente é o que ele nos ensinou. E o que a gente precisa? A gente precisa entender? Não, a gente só precisa crer. E se ele disse que é melhor o fim do que o começo, então glória a Deus, aleluia. Melhor é o fim do que o começo. Eu vou acreditar nessa verdade até que ele venha. Ou até que eu vá encontrar com ele. Entenderam? Se essa palavra aqui tivesse escrito que Jonas tinha engolido a baleia, eu ia acreditar. Entendeu? Porque essa é a verdade. E ela é imutável. E ai daquele que tentar mudar. É sobre isso, viu? Beijo, Brasil. Vim aqui compartilhar com vocês. Nem lemos, né? Vou ler. Mas vocês aguentam? Me aguentam aí? Vamos estudar juntos? Então, para mim, nós sim somos tricotômicos. E quando a gente morre, a energia acaba, fica aí para a natureza, volta pro sol. E a energia acaba, mas o espírito, o que a Bíblia fala que acontece? Volta para Deus, que nos deu. Então, se Deus diz que volta o espírito para ele, quem é que vai dizer que eu não tenho um espírito? Né? Pois é, é sobre isso, Brasil. Esse corpo, ele vira matéria pó, né? Vira pó, que foi da onde a gente veio, do pó. E a energia some, volta para a natureza, né? Que nós temos as leis da natureza. E o espírito volta para Deus, que foi quem nos deu. A gente volta de onde a gente veio. A gente saiu de dentro de Deus e a gente vai voltar para Ele. Entenderam? Não? Tá tudo bem. Preciso de anos e anos e anos de estudo para a gente começar a compreender. E outra coisa, uma coisa muito, muito séria que eu tenho que falar para vocês também. O Espírito Santo, tu nunca vai entender ele 100%. Por quê? Ele não cabe no nosso
imaginário humano. Deus se revestiu de toda a sua glória, se fez carne, habitou entre nós e deixou pra gente o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tá até hoje, entendeu? E sim, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele está aqui, agora. Ele tem poder sobre tudo, agora. E ele sabe de todas as coisas, agora. Ele sabe da minha vida desde quando eu era uma substância em forma até o dia que eu vou sair dessa para ir pro céu, ou o céu vai chegar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente não sabe e nunca saberemos. Essa é a única certeza que a gente tem, é que a gente vai morrer uma hora. Mas a dádiva da vida é que é o presente, que a gente precisa viver o agora, entendeu? Porque o passado já passou e o futuro não chegou, a gente só tem o hoje, o agora, né? Esse momento. Então, é por isso que ele se chama presente. E aí, então, a gente tem que desfrutar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vive para honrar e glorificar o nome dele, fazer o nome dele ser santificado através das nossas atitudes, da nossa vida, e as nossas escolhas reproduzem quem ele é, o que ele é. Nós somos a carta viva. Paulo, lindo, maravilhoso, deixa a gente com um monte de carta maravilhosa. E nós somos a carta viva, a Bíblia que o mundo vai ler. Entendeu? Porque se você é crente, é meu conteúdo, vocês sabem que é pra crente. E pra quem não é crente também, porque não adianta se acredita ou não, né, maninho? Você tem direito de não acreditar. É, Papai do Céu te fez livre. Mas saiba, que isso que eu acho maravilhoso, que mesmo você, com toda a sua liberdade de escolha, ele é soberano. Ele continua sendo Deus. E ele não precisa de você para ser Deus. E nem da sua crença. Como diria meu amigo Cláudio Duarte, fé é uma exigência da concorrência. É isso que vão falar pra você quando você chegar lá e dizer: "Ai, eu nunca acreditei em tu, velho." Senta naquela cadeira ali fumegante que depois a gente vai conversar. Ou não, talvez seja pior. Talvez tu nem consiga falar. Só ranger os dentes. Tomara que não, né? Tomara que você, antes de fechar o seu último respiro, você tenha consciência e diga: "Deus, por favor, salva minha alma. Salva meu espírito. Deixa eu viver contigo para sempre." Porque ele disse que até o nosso último minuto, até o nosso último segundo, se você tiver consciência e dizer sim para ele, ele vai te querer. Lindo, né? Pois é. Então, a minha missão é não fazer você acreditar em mim, é acreditar nele. Porque ele já deixou tudo escrito. Vamos voltar para cá. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2026, exatamente 10h25 da noite. Livres do pecado pela graça. Não é dom seu, não é mérito seu, não é esforço seu, é pela graça. Entendeu? Que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos. Pois,
sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andaremos nós em novidade de vida. Eu vou ler de novo, porque é complexo de entender. Isso daqui é picanha, entendeu? Picanha assada, aquela suculenta, maravilhosa, deliciosa. E para você aprender a digerir, você tem que ir com calma. Mastigar 50 vezes para todos os nutrientes estarem em você e você ter uma boa performance. Desenvolver os músculos do seu espírito e te tornar uma pessoa espiritualmente mais forte. Combinado? Por isso que eu digo que a gente tem um espírito. Não dá pra gente achar que a alma e o espírito é a mesma coisa, porque não é. Se você alimentar só o seu espírito e não for pra academia, tu vai ficar fraco. O teu corpo vai enfraquecer. E esse corpo, ele é chamado como templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, cuida dele bonitinho. E já se foi meia hora e a gente só tá no versículo 4. Ou, porventura, ignorais que nós, que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E aí ele responde, fomos, sim, pois sepultados com ele na morte pelo batismo. Porque o que significa ser batizado? Porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo, você quando decide enraizar a sua vida na verdade do Evangelho, você vai chegar lá na sua igreja, na igreja mais próxima da sua casa. Uma igreja cristã, tá? Por favor. Temos muitas igrejas cristãs, temos pentecostais, temos avivadas, temos mais tranquilas, temos mais agitadas, temos aquelas igrejas barulhentas, temos também aquelas mais discretas, menos gritaria, menos barulho. Tem gente que gosta mais do quietinho. Temos a batista tradicional, a batista avivada, a batista renovada, a presbiteriana independente, a presbiteriana central, a presbiteriana... Não sei se existe a presbiteriana avivada, mas a maioria delas é bem tranquilo, bem relax. E você vai chegar lá na igreja e vai falar, olha, vim aqui porque eu quero aceitar Jesus. Você não precisa ir na igreja não, você pode fazer isso de onde você estiver. Inclusive, se quiser fazer agora, é só colocar aqui que eu te ajudo. Quer fazer agora já? Então bora lá, fecha o olho. Fala, Senhor Jesus, entra no meu coração, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que somente o Senhor é o Salvador, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu, nesta hora, peço, perdoa os meus pecados. Eu reconheço que eu sou um pecador e eu peço que o Senhor me perdoe e apague o meu nome da lista de transgressões. E a partir de agora, escreve o meu nome no livro da vida e me transforma como teu filho. Quero ser co-herdeira que nem Jesus, com Jesus, por Jesus. Assim eu agradeço. Amém. Amém. Parabéns. Você acaba de convidar Jesus para morar dentro de você. Isso te faz um bebezinho na fé. Entendeu? Aí agora você vai passar pelo processo. Você está sendo gerado. Entendeu? Agora, nesse exato momento, você acaba de entrar no útero espiritual. E aí, você vai lá na igreja, porque você tem que confessar publicamente. Entendeu? Porque aquele que me confessar, eu também confessarei. Entendeu? Se você me negar, eu também te negarei. Então, cuidado, tá bom? É preocupação de uma pessoa que vai até a última alma. Entendeu? Porque a minha missão é essa. Acordar, fazer a tua alma entender que tu precisa ressuscitar o teu espírito que tá dentro de você. Tá bom? Vamos ressuscitar ele? Vamos fazer ele nascer? Vamos tirar ele lá da substância informe e fazer ele ser materializado e você ser um instrumento também nas mãos do nosso Deus maravilhoso.
vamos fazer dar certo? Vamos implantar o reino que ele já deixou para nós? Pois é, através do batismo. Nós morremos com ele para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Pum. Entendeu? A partir de agora, sua vida vai ser transformada, bebê. Você vai viver o novo dele, com ele, para ele. Porque nele, por ele, são todas as coisas. Entendeu? Agora, não é mais você que vive. Agora é ele que vive por meio de você. Então, você vai pensar 10.000 vezes antes de cometer o que você quer cometer. Você vai orar. Sabe o que é orar? É perguntar, papai do céu, o senhor quer que eu coma esse alimento aqui? Aí vai olhar aquele bolo maravilhoso, delicioso. Aí ele vai olhar para ti e vai dizer, olha, só um pedacinho. Porque se tu se encher desse bolo aí, tu pode desequilibrar os açúcares dentro de você. A glicose pode subir, entendeu? Então a gente tem que vigiar. Que aquele que tá de pé, cuide para que não caia, entendeu? É sobre isso. Então, a partir de agora, a gente vai andar em novidade de vida, bebê. Entendeu? Agora é tudo novo. Por isso que a gente precisa de um pai na fé, uma mãe na fé, entendeu? De pessoas mais maduras que a gente para nos ensinar o caminho. Ah, e essa pessoa mais madura na fé nunca vai errar? A gente tá no mundo, bebê, entendeu? Enquanto a gente estiver aqui, a gente pode pecar. Mas o pecado na nossa vida é para ser um acidente. Entendeu? A gente não pode pecar porque a gente quer pecar. Se a gente peca consciente, nossa, a gente está dizendo para o Espírito Santo que ele não é bem-vindo na nossa vida. Então, a gente peca por acidente. Peca, se arrepende, pede perdão e pede para Deus caminhar contigo a próxima milha, entendeu? E a gente tem que ir, não pecar mais. Então, preste bem atenção. Se você já é um crente velho e continua na pornografia, você está não só desagradando a Deus, você está se prejudicando. Por quê? Além de a sua dopamina ficar viciada, tu perde o prazer. Isso pode até te deixar impotente. Cuidado. Isso lá na frente pode ter um prejuízo, te obrigar a tomar remédio para fazer o bichinho funcionar. Cuidado. É só um alerta. Ah, você é um crente velho, mas continua fofocando. Continua falando mal dos outros. Continua comendo feito um desesperado. Cuidado, a gula também é um pecado. Falar mal dos outros também é ser mexeriqueiro. Cuidado. Isso também pode entristecer o seu espírito, enfraquecer o seu espírito, afastar o Espírito de Deus de perto de você. Entendeu? Mas não é que ele se afasta, é você que se afasta dele, porque ele tá onipresente o tempo todo. Entendeu? Mas ele é um gentleman. Ele só entra onde é chamado. Ele só faz questão de estar com quem faz questão de estar com ele. Entendeu? Cuidado com as raposinhas. Existem pecados que é diferente da gula, que é diferente, que deixa uma consequência visível, que são os pecados mais difíceis de serem identificados, diagnosticados. Por exemplo, o orgulho. Entendeu? A pessoa orgulhosa, ela não sabe que é orgulhosa. Ela é do tipo que se orgulha da humildade dela. Entendeu? Eu me orgulho da minha humildade. Cuidado, bebê. Que isso pode estar te levando pro fundo do buraco. Entendeu? Quando você estiver
sozinho, com seus pensamentos. Começa a pensar no que você está pensando. Vê se Jesus estivesse ali pensando aquilo junto, se tu ainda ia estar pensando aquilo que você estaria pensando se ele estivesse lá. Porque a partir de agora, ele está onipresente na sua vida, porque você convidou ele para morar dentro de você, entendeu? E o Espírito Santo, ele é gentleman. Ele quer fazer parte de tudo, entendeu? Mas para ele fazer parte de tudo, tu tem que convidar ele. Tu tem que trazer ele para fazer parte de tudo, entendeu? Que nem ele tá aqui agora. E eu tô te alertando com amor. Não fica chateado comigo, não. É com muito temor, entendeu? Que a gente tem que reverenciar. Porque ele é o Todo-Poderoso, entendeu? E a Bíblia chama de raposinha. Cuidado com as raposinhas, que elas que destroem as coisas. Então, a inveja não dá pra gente perceber. A inveja, na sua materialização, é colocada como a penina. Sabe a penina? Que ela enchia o saco da Raquel? Ou era da Lia? Agora eu não me lembro mais. Da Ana. A Ana, ela não podia ter filhos. E Penina, minha amiga, era só olhar a cueca do marido que ela já engravidava. Então ela tinha muitos. Eu coloquei vocês assim pertinho porque é uma pessoa aqui maravilhosa, linda, lindo, passando aqui. E... Opa! Diga oi, Rafael. Oi. Tá com a boca cheia, não pode falar. Tá comendo torta de frango. E aí a Penina fazia o quê? Ficava enchendo o saco dela a vida toda. Por quê? Lá naquela época, era muito ruim a mulher não ter filho. E a Ana sonhava em ter um filho. E aí ela se derramou na presença de Deus. E ela disse, papai, se o senhor me der um filho, eu vou entregar ele para tu. Me deixa ter um filho. Ela nem comia para ter. A Bíblia deixa registrada que o Eucana, que era o marido dela, dava porção dobrada para Ana, porque ele gostava muito, ele amava muito a Ana. E ele falava para ela assim, não é melhor eu que te amo do que 10 filhos, tu sou melhor para ti do que 10 filhos. Mas ele não sabia o que ele falava, porque a dor, ela só tá dentro da gente, só a gente que sente, entendeu? Só a Ana sabia o quanto ela sofria. E como aquela pentelha da Penina agia, entendeu? Zombava dela, porque ela não podia ter filho. E ela não queria que a Ana tivesse filho. Então a inveja, ela não é só o fato de, olha só, a fulana tem um copo de 1 litro que ela bebe água. Eu não tenho um copo de 1 litro. Isso é desejo. A inveja é quando eu tenho o meu copo de 1 litro e eu não quero que você tenha. Porque só eu posso ter. Entendeu? E isso é feio. Deus não gosta disso. A avareza. Ela também é imperceptível para nós. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com esses pecadinhos que são imperceptíveis pra gente, mas que eles existem. Então, quando a pessoa começar, que a gente não vai chegar pra ti e vai dizer, olha, fulano tá invejosa, para com isso. Tem que ter uma liberdade muito grande pra pessoa chegar pra você e falar isso. Geralmente a gente não fala. É que nem o outro quando tem mau hálito. Tem que ter uma intimidade muito grande pra
dizer, olha, fulana, vai escovar o dente que tá feio, tá ruim o negócio. Entendeu? É sobre isso. A novidade de vida é quando a gente passa a se perceber. Porque o pecado, quando é jogado luz ali nele, a gente muda, entendeu? A intenção do pecado ser descoberto na minha vida é para eu mudar, é para eu me arrepender, é para eu dizer, Senhor, sozinho eu não consigo. Vem tirar essa inveja do meu coração. Tira isso de dentro de mim que eu não quero ser assim. Quando a gente passa a viver uma vida de intencionalidade com o papai, com o nosso Deus maravilhoso, lindo, a gente passa a ser intencional em tudo, entendeu? Antes de comer a gente ora, a gente integra, consagra para ele. Antes de a gente sair da nossa cama, a gente tem que meditar nesse livro aqui, ó, de dia e de noite. Porque a gente não come 3 vezes no dia, às vezes 4, às vezes 6, às vezes a gente come 3 em 3 horas para deixar o corpo forte, saudável. O espírito também precisa ser alimentado todo santo dia, entendeu? De manhã, de tarde, de noite. Então, a gente precisa meditar na lei de dia e de noite. É sobre isso, entendeu? Através do batismo, da nossa confissão pública de fé, a gente se reconecta com o nosso Criador. Nosso espírito se liga ao Espírito de Deus. E aí a gente passa a viver intencionalmente. A fé, até a fé não é nossa, é dom de Deus. Mas vocês ficaram com alguma dúvida? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Não é uma morte, ai, morreu e vou ressuscitar. Algumas pessoas ressuscitam, tá? Eu conheço vários casos, várias testemunhas. Eu sou uma pessoa, prova viva, de que não estava na minha hora. Eu acho que Deus diz assim, não, você precisa voltar, se arrepender dos seus pecados e vai contar para eles como que é uma vida integral para mim. E o Senhor teve misericórdia de mim. Não sei por que ele me escolheu para me voltar, mas eu voltei, né? Quem me conhece sabe que eu venci um câncer raríssimo. E hoje eu conto um testemunho maravilhoso, que é para honra e glória do nome do nosso Deus. Que não interessa o que... Misericórdia. Desculpe-me! Vocês ouviram que feio. Eu faço isso também, eu sou igualzinha. Ele tá em casa, dentro do quarto dele. Era pra ser discreto, né? Mas paciência. Até me perdi o que eu tava falando. Assim, vocês entenderam isso daqui? Na morte pelo batismo, que não é morte literal, é morte espiritual. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Entendeu? Cristo ressuscitou pela glória do Pai. E porque Ele conseguiu, nós também conseguiremos. Entenderam? A partir do momento que a gente ressuscita, porque a gente nasceu no mundo do pecado, né? Nós somos pecadores natos. Mas quando a gente ressuscita com o nosso Deus, nosso espírito vivifica, entendeu? A gente ressuscita com ele. E aí a gente precisa ter essa consciência de que o nosso espírito nasce, cresce, reproduz e volta pro papai. Se tiver qualquer dúvida,
conta aqui nos comentários que a gente vai estudar junto, tá bom? Eu não sei todas as respostas, mas eu sei que eu creio no Deus que tem todas as respostas. Por mais difícil que seja, por mais impossível que seja, Ele responde para nós. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Que a gente não sirva mais, por exemplo, quando a gente não tem o nosso corpo ressuscitado em Cristo, e aí a gente peca deliberadamente, sem medida, a gente é escravo do nosso pecado. A gente é escravo, a gente está preso, a gente está... Porque o cristão, ele é livre. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, inclusive nada. Ai, Diana, pode beber? Pode. Devo? Não sei. Quero? Não. Entendeu? É o que... Eu quero ir pra praia. Eu posso usar biquíni? Pode. É biquíni... É praia, lugar de praia, né? Quanto o teu espírito vai ser incomodado? Aí posso ficar postando nas minhas redes sociais que eu quero mostrar pra todo mundo que eu fui na praia. Coloca uma saída de banho. Eu tenho um monte de foto que eu já postei lá nas minhas redes sociais, eu só de biquíni. Eu estava, na minha cabeça, vencendo o tabu, quebrando o tabu. Mas hoje, quando eu olho, eu me envergonho. Tiro? Não, que eu já postei. Se alguém tiver tirado o print, vai ser eterno. Print é eterno, nunca morre. Então, me arrependo, entendeu? Quero postar de novo? Não. Mas, o que me fez não querer mais? É a minha intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que me faz não querer mais, entendeu? Não é que eu não uso, eu ainda uso biquíni. Eu ainda amo ficar com aquela marquinha do sol. Mas eu não preciso postar. Porque quem ama sou eu. Não quero que todo mundo ame junto comigo. Entendeu? Talvez as pessoas nem gostem de ver. Mas eu gosto de me ver. Entendeu? É pra mim, não é pro outro. É sobre isso, Brasil. Ficou claro? É um pouco complexo de entender. Mas é 100% possível. Entendeu? Pecado na vida do cristão é para ser um acidente, não uma recorrência. Ai, traí, perdoa, perdoa. Ai, vou trair de novo, perdoa, perdoa. Ai, vou trair de novo. Isso daí não demonstra arrependimento. Demonstra remorso porque foi descoberto. Às vezes a pessoa nem tem remorso. Ela assume, eu fiz mesmo e o problema é teu. O problema é meu, entendeu? Essa pessoa tá longe de Jesus. Tem que olhar para dentro de si. Porque nosso Deus é ciumento. Ele não gosta de que a gente adore outro Deus. Entendeu? A gente só pode adorar Ele. Eu já tive mais DR séria com Ele por causa disso. Mas a gente é a imagem e semelhança dele. Então, a essência dele está dentro de nós. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque, portanto, quem morreu está justificado... Peraí, é o versículo 7. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos.
sabedores do que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não é domínio sobre ele. Olha isso daqui. A morte não tem mais poder sobre a minha vida. Ai, Diana, você tá dizendo que você não vai morrer? É claro que eu vou. Mas a morte espiritual, entendeu? Porque eu já sou eterna. Você já é eterno. Quando esses olhos fecharem para este mundo, eles são abertos para a eternidade. E a eternidade, eu já tive esse papo com vocês uma vez. É muito tempo. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ou seja, ele morreu e ressuscitou e vive eternamente. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Você morreu para sempre para o pecado. Para sempre. Você não pode mais pecar. Entendeu? O pecado não pode existir na sua vida. Ai, é o que você vai ser. Tá dizendo que agora eu tenho que ser perfeito. É. Porque a gente tem que ser perfeito assim como perfeito é o nosso Pai. Entendeu? Ai, mas isso é muito pesado, é muito difícil. Sim, não é fácil não. Mas ele disse que nesse mundo a gente teria aflição, não é? Mas que a gente tivesse bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. E porque ele venceu, a gente também venceria. Entendeu? Entendeu? É sobre isso, Brasil. Ai, gente do céu. Era pra eu ter pego uma versão mais light pra vocês. Mas Deus é bom, o inimigo não presta. E a gente vai falar isso e provar isso todos os dias. Versículo 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Entendeu? Para sempre. Não pode mais pecar. Quanto a viver, vive para Deus. Então a gente morre para o pecado e a gente passa a viver para sempre para Deus. Entendeu? Por isso que a gente precisa se conhecer. O autoconhecimento é tudo, minha gente. Quando a gente se conhece, a gente aprende a ter domínio próprio. A gente consegue colocar em prática os dons que ele nos deu. Sabe o fruto do Espírito que ele nos alimenta? Que ele deu para nós, aquela tangerina que tem os 9 gomos para a gente aprender a comer e a viver e a exercitar e a ensinar os outros. Que é, vamos lá comigo? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Tá faltando um, que são 9. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, amabilidade, benignidade, longanimidade. Eu já falei longanimidade. Domínio próprio. Vamos para a palavra aqui. Eu vou deixar essa daqui aqui. Onde que está o fruto do Espírito? Vocês sabem? É Efésios 5:22 ou é Lucas? Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui. Lucas 5:22 ou é 4:22? É Atos.
Atos 5:22. Não. Meu Deus, onde que tá escrito? Vamos pedir ajuda dos universitários. Gemini. Onde está os frutos do Espírito? É assim que a gente faz. Gálatas 5:22, minha gente. Oxe, vocês nem fofocaram pra mim, é Gálatas. Olha. Gálatas. Efésios, Filipenses, Tessalonicenses. Vocês sabem onde que tá Gálatas? Vou ensinar pra vocês. Está depois de Coríntios. Os corintianos aí ficam felizes, né? E antes de Efésios. Gálatas 5:22. De 22 a 23. Aqui. Nunca mais esqueçam, hein? Gálatas 5:22. Vou até arriscar aqui pra gente não... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Olha, fidelidade. Eu acho que é onde eu fui mais machucada, por isso que é difícil de eu decorar. É a fidelidade, que eu tava esquecendo. A mansidão e o domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e desejos. E aí, vocês querem saber a lista do pecado da carne? É só voltar um pouquinho. Cadê? Aqui, ó. Gálatas